Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver um verdadeiro debate que está animado. O Caio Coppola vai para cima da Janja, esculacha a Janja, o debatedor fica irritadinho. O Caio Coppola passando o trator em cima de todo mundo ali no debate, foram todos contra ele nesse debate. Você vai ver isso e muito mais no debate de hoje. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! O deputado federal Kim Kataguiri acionou a Controladoria Geral da União, ou seja, não foi uma ação na Justiça, não, foi uma representação na CGU para apurar os gastos da viagem a Roma, na Itália, da primeira-dama Rosângela da Silva. A comitiva tinha 12 integrantes e os gastos somaram pouco menos de R$300 mil em passagens aéreas e diárias. O grupo participou de um evento vinculado à Organização das Nações Unidas. Kim Kataguiri argumenta que o uso de recursos públicos para financiar a viagem de uma pessoa sem cargo oficial pode configurar improbidade administrativa. Janja esteve na Itália há cerca de 2 semanas. Naquele país, ela se encontrou com algumas autoridades estrangeiras, entre elas o Papa Francisco e o presidente da África do Sul. Agora a gente vai ao debate, começando este bloco pelo Vitor Marques. A polêmica da viagem de Janja a Roma enfraquece o governo? Basília, não. É lamentável que nos dias de hoje no Brasil ainda tenham pessoas que se incomodem com a existência de uma mulher que seja criativa, que seja espontânea, que defenda as suas convicções publicamente e que não seja submissa. Isso incomoda muita gente em razão do machismo que a sociedade brasileira ainda vive no Brasil. A primeira-dama Janja da Silva tem uma agenda de defesa do combate à fome, tem uma agenda de defesa de promoção das mulheres, da importância do meio ambiente para o Brasil. E foi essa agenda que a fez ir até a Itália. Acompanhava a primeira-dama o ministro de Desenvolvimento Social, para que temas de extrema relevância do combate à fome fosse discutido. Lá ela se encontrou e teve uma agenda toda articulada com o Papa Francisco, com o presidente da África, tratando de interesses do Brasil num tema que ainda é tão sensível. A guerra que o Brasil enfrenta e está conseguindo superar é contra a fome. A primeira-dama foi designada formalmente como representante do governo brasileiro por meio de ato oficial. Essa agenda da primeira-dama, Janja da Silva, ela foi uma agenda melhor do que aquela em 2021 que o ex-presidente Bolsonaro fez também na Itália, no evento do G20. Vamos lembrar, lá em 2021, aquela cena patética do ex-presidente isolado de outros líderes mundiais e cercado pelos seus assessores. Então, esse cenário em que o Brasil era isolado internacionalmente, felizmente está superado. Hoje o Brasil é ouvido e influencia no debate internacional, sobretudo num tema de extrema relevância que é o combate à fome. Portanto, representando o governo brasileiro, a Janja da Silva, primeira-dama, atendeu interesses nacionais. Fez com que o Brasil ficasse posicionado num tema de absoluta relevância. Já aqueles que não entendem e não aceitam que a mulher brasileira, como a mulher de todo o planeta nos tempos de hoje, pode ter as suas convicções, a sua autonomia e defender aquilo que acredita. É isso que incomoda alguns ainda no Brasil. A mesma pergunta para você, Coppola. A polêmica da viagem de Janja a Roma enfraquece o governo? Certamente. Vem enfraquecendo ao longo do tempo, como nós vimos pelas últimas pesquisas, 6 em cada 10 brasileiros têm uma imagem negativa da primeira-dama, que é um índice de desaprovação muito grande, relacionado inclusive com essas viagens que, embora tenham o pretexto aí de combater a fome no mundo, se caracterizam por um estilo de vida nababesco, gastando inclusive R$34 mil só em passagem de avião para a primeira-dama.
Isso é uma passagem comprada de primeira classe, de última hora, com maior descaso com o dinheiro público. Esse é um valor altamente inflacionado, numa viagem que totalizou aí quase 300 mil reais de dinheiro público. Ao longo dos últimos 2 anos, segundo levantamentos da imprensa, pelo que se sabe, porque muitas informações são difíceis de obter, o governo Lula tem muita resistência a divulgar dados relacionados aos gastos da primeira-dama, ela já custou aos cofres públicos quase 4 milhões de reais, tendo aí à sua disposição 8 assessores que não constam do organograma oficial aí do governo, afinal de contas, a primeira-dama não tem cargo. E a gente chega aqui num outro ponto importante, a comparação com o ex-presidente Bolsonaro é indevida, porque Bolsonaro era chefe de governo, era chefe de Estado, e a primeira-dama é apenas uma posição social. Então, eu não acho que essa seja uma comparação legítima, ainda mais considerando, né, que essa narrativa do desprestígio do governo Bolsonaro no cenário internacional, ela cai por terra quando nós avaliamos aí o desempenho comercial do Brasil, né, que bateu recordes de volume de exportação, recordes de saldo líquido das exportações e também de volume de transações comerciais. Ou seja, se fosse aí um pária internacional, nunca que o nosso comércio com as outras nações do mundo teria crescido tanto no governo anterior. Mas, enfim, a gente está tratando de uma figura, né, e aqui, obviamente, eu falo simplesmente por rigor jornalístico, cujo apelido nas redes é esbanja. Então, dada a sua predileção para comportamento perdulário. E aqui eu também gostaria de fazer essa reparação. Os críticos da primeira-dama não são críticos por uma implicância pessoal ou por preconceitos de natureza sexista. O que incomoda os críticos da primeira-dama não é a sua condição de mulher ou o fato de que ela defende as suas posições e que ela tem opiniões políticas. Isso não é o problema, mas sim o seu comportamento perdulário, o seu estilo de vida luxuoso sustentado às custas do pagador de impostos. Um pagador de impostos que nunca pagou tanto imposto na sua existência, afinal de contas a arrecadação no governo Lula bate recorde e que se vê aí assombrado pelo fantasma da inflação que tira o poder de compra da família brasileira. Então, não se trata de implicar com a primeira-dama porque ela é mulher, ou porque ela é de esquerda, ou porque ela é casada com Lula. É simplesmente porque ela está gastando muito mal o dinheiro do povo brasileiro num contexto em que deveria haver corte de gastos e mais responsabilidade com o dinheiro da população. Seria trágico se não fosse cômico. Meus amigos, o debate de hoje foi animadíssimo, pegou fogo geral de Janja. A Janja esbanjando, a Janja fazendo o que ela sabe fazer, que é gastar, é viajar e tudo mais, e por aí vai. Esse é o caminho da nossa primeira-dama. A Janja que vem cometendo e cometeu aí aliás, ela vem cometendo gafes, atrás de gafes, passando vexame aí, com as suas posturas, né? Com os seus hábitos que somente a Janja tem. O Caio Coppola foi cirúrgico aí em algumas informações que ele passou aí no debate, falou de fatos que aconteceram, e os fatos que aconteceram foram os citados pelo Caio Coppola. A Janja, ela veio a público, o vídeo é público, xingar o Elon Musk, né, que hoje é do governo Trump. Ela xingou o Elon Musk em público. Ela fez vídeo lá na tragédia lá do Rio Grande do Sul. Ela fez vídeo lá falando sobre o cavalo, que tem que salvar o cavalo, que não sei o que. E não fez vídeo em prol da população, né? Meio que uma desdenha com as pessoas que estavam sofrendo lá no Rio Grande do Sul. O Caio também citou isso no vídeo. A Janja fazendo dancinha na internet, no TikTok, Instagram.
Então essa é a Janja, sem falar nos milhões que estão gastando com móveis, né? Com viagens. Os gastos são altíssimos, altíssimos, altíssimos para poder manter aí os luxos da primeira-dama, da nossa primeira-dama. Se é que se pode chamar de primeira-dama. Mas ela está lá, o cargo tem esse nome. A posição dela a gente chama aqui de primeira-dama, então é a primeira-dama. E o interessante é que toda essa gastança, tudo isso sai do bolso do pagador de impostos, né? Sai do bolso daqueles que... Aquelas mesmas pessoas que ela não prestou solidariedade quando estava passando por uma tragédia, são as mesmas pessoas que bancam, né, a Janja através dos seus impostos, através dos seus tributos aí, né, tanto estadual como também a nível nacional. Então é bizarro o que está acontecendo, né? É bizarro. Esse povo, eles agem como se as pessoas fossem idiotas, né? Como se as pessoas realmente tivessem obrigação de estar sustentando, né? Mantendo todo um aparato para que a Janja possa esbanjar, possa gastar, possa viajar, possa manter aí os seus luxos, simplesmente porque é a primeira-dama do país, é a esposa do presidente da República. Isso não faz nenhum sentido, porque, na verdade, ela deveria dar o exemplo, né? Ela deveria ser a primeira a não gastar, ela deveria ser a primeira a fazer serviços sociais, serviços emergentes, né? Ter uma postura mais apaziguadora e não uma postura de histeria, né? Uma postura meio que histérica e tudo mais, né? E ficar xingando as pessoas na internet, ficar xingando empresários, ficar xingando líderes, pessoas importantes, querendo se posicionar ideologicamente em pautas que não tem nada a ver. Deveria ter uma postura mais passiva, mais apaziguadora, né? Eu penso que a primeira-dama, ela teria que ter uma postura de uma Miss, por exemplo, né? Uma Miss tem todo um protocolo lá de postura de Miss, né? Fazer serviços sociais, estar sempre engajada ali com projetos, com organizações, né, que prestam esse tipo de serviços emergentes ali, sempre envolvida com pessoas mais desfavorecidas e tudo mais. Seria mais nesse sentido, né? Pessoas com deficiência, assim como a Michelle fez, né? A Michelle, a ex-primeira-dama, ela fazia nesses moldes, assim, né? Pessoa de Libra se envolveu com a causa dos autistas, dos cadeirantes, dos deficientes em geral, né? Pessoas com necessidades físicas, pessoas com necessidade de visão, de audição, né? Então tudo isso foi feito pela Michelle, e sem falar nas questões sociais, né, que ela se envolvia de distribuir sopas, distribuir marmitas, enfim. Todas essas questões que de certa forma são necessárias e que a primeira-dama pode fazer ali. Mas a Janja insiste em ficar tentando lacrar aí na internet e fazendo xingamentos e dancinhas no TikTok. Ai. Então foi isso, o Caio Coppola lavou a alma de muita gente aí e, enfim, aconteceu o que aconteceu aí no debate. Todo mundo ficou puto com o Caio Coppola,
E ele mandou ver. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa pataquada da Janja aí. Mais uma, né? Deixa também o seu gostei, se inscreva no canal, é claro. E até breve.